Acabou! Pela quarta vez eu começo o último episódio de uma temporada dizendo para você, infelizmente, essa palavra. Foi bom demais estar por 13 semanas com você, através desse estudo da Bíblia tão extraordinário e tão diferente, como de maneira informal e profunda, a gente faz aqui no programa Código Aberto. O que é que você leva dessas 13 semanas? O que é que você leva dessa temporada? O que para você passou a significar não só a palavra de Deus, mas inserido na palavra de Deus, este livro fascinante de Provérbios? Eu confesso a você, quando começamos no comecinho desse ano, na virada de ano, na verdade, estudando Provérbios, eu tinha algumas expectativas e encerro essa temporada com muitas outras expectativas, porque a gente alcançou tanta coisa boa, que agora eu fico imaginando o que isso vai significar na tua vida. Querido jovem, e quando eu falo jovem, é todo aquele que não morreu, então para você que assiste a TV Novo Tempo, você se sente jovem, vem com a gente no Código Aberto. O que é que fez de diferença na tua vida acompanhar uma temporada de Código Aberto? Continue com a gente nas redes sociais, no Facebook, deixa teu carinho de despedida para esses convidados, que a gente vai ter que se despedir, foi tão bom, queria ficar mais com eles, mas manda o teu recado, interaja com a gente e continue apaixonado por essa esperança. Último programa, despedida, mas também de um até logo, porque na esperança a gente não diz adeus não, a gente diz até ali, nem que seja no céu. Mas eu quero concluir dizendo muito obrigado a vocês, foi bom demais. Rony, Glauci, Jéssica, Edson, temos aqui o grupo Solanza, que vai terminar essa temporada com a gente, cantando mais uma vez, mas vocês quatro viveram comigo fortes emoções, né? E que pena que o telespectador não pode acompanhar os intervalos. Eu acho que algumas coisas nos intervalos foram até mais divertidas, ali na maquiagem, no camarim, uma conversa, uma amizade, discussões fortes, eles são amigos e essa amizade a gente leva para a vida e a gente vê que esse lado relacional faz toda a diferença na vida que a gente vai aqui vivendo até a volta de Cristo. Rony, acabou, cara. 13 semanas, foi bom demais te conhecer. O que é que você leva desse Código Aberto no teu coração? Ponto alto, um destaque, algum diferencial? Valeu, cara. Obrigado pela tua participação. Obrigado. Aí, eu vou... Tem uma coisa que eu levo, que na verdade é uma coisa que eu queria deixar, que a gente deixou, né? E que a gente está sempre aqui exaltando o texto bíblico. Eu vou fazer um apelo agora que o Chapolin, o produtor, vai ficar desesperado de eu falar isso. É o último, pode falar o que quiser. Tá pode falar, certo, né? Tá bom. Você está assistindo agora e tal, você não leu ainda o livro de Provérbios, desliga a televisão agora, vai lá e lê. Se você não seguiu o meu conselho ainda, então está continuando a assistir. Fica tranquilo. Leia o livro de Provérbios, tem que ler o texto, porque aqui nessas 13 temporadas, nessas 13 episódios dessa temporada, você vê a opinião de 4 pessoas sobre alguns versinhos pinçados. A gente não fez um comentário verso por verso, tem muita coisa no livro de Provérbios, né? Então, você ouviu a impressão pessoal dessas 4 pessoas, e a tua também, né? Sobre alguns versinhos desse livro, mas o importante não é a nossa impressão, é a sua que está assistindo, né? Ninguém lê crítica de filme sem ter visto o filme. Você está vendo aqui um estudo sobre um livro, você tem que ler o livro. Perfeito. Lê o livro e esse estudo pode te ajudar em alguma coisa, né? Ou te confundir mais, talvez, né? Mas, porque, pelo menos, espero, o que eu gostaria mesmo, o meu desejo de verdade pelo menos, ter instigado quem está assistindo para ver, poxa, será que é isso mesmo? Esse texto parece legal e tal. A Bíblia é um livro difícil, principalmente se você começa ali em Gênesis, quando você vai para Êxodo, Levítico, Deuteronômio, é uma loucura, muita gente se perde ali. Provérbios é um ótimo livro para você começar a ler. Você nunca leu a Bíblia? Provérbios é um livro muito bom para começar a ler. Provérbios, Eclesiastes, os Evangelhos são ótimos para começar a ler a Bíblia. Depois você vai para os mais pesados. Mas se você não lê o livro, lê a Bíblia. Esse que é o importante, é para isso que existe tudo isso daqui. Perfeito, Rony. O que você falou, de maneira alguma, a produção está aqui elogiando o teu recado, porque se alguma vez um telespectador tiver que desligar Novo Tempo para ler a Bíblia, nunca a Novo Tempo vai ser mais importante do que a Bíblia. Você para tudo, você para a TV, para a internet, para as conversas, para tudo, porque a Bíblia vem antes de tudo. Então a gente vibra se por acaso acontecer isso, de você querer desligar Novo Tempo para abrir a palavra de Deus, que a gente sempre disse, não existe pastor, não existe TV, não existe programa de televisão que substitua o mais importante da vida do lado de cá do céu, a oração
e a leitura da Bíblia. Isso que nos alimenta no nosso relacionamento com Deus. E olha, Rony, também posso aqui abrir o coração para o telespectador. Foi uma grata surpresa ver você com a gente aqui, porque você provou mais do que nunca que jovem não é superficial. Jovem não vive na superfície das coisas. O jovem pode e deve se aprofundar. Todo jovem tem o direito e a oportunidade de chegar mais fundo nas camadas bíblicas que a gente tanto viu aqui esse trimestre, né? São as camadas, as sobreposições, e você provou que não precisa ser pastor, não precisa fazer um curso de teologia, não precisa viver uma vida acadêmica para você, de maneira prática, no cotidiano de um jovem, entrar nas camadas mais profundas da Bíblia. Então, que Deus te abençoe. Vamos nos encontrar em São Paulo, vamos nos encontrar por aí. Se não for, Rony, que a gente se veja lá no céu, com a culminância de tudo isso que você aprendeu de maneira tão surpreendente e exemplar para contribuir com os nossos jovens, né? Bacana. Valeu. Glauci, trabalhamos 5 anos aqui na Novo Tempo, eu estava numa outra função e, como eu disse algumas semanas atrás, bacana. Eu acho que a gente conversou muito mais de religião, de Bíblia, e eu, nesse meu ministério muito mais pastoral agora, fico muito feliz de passar com você 13 semanas para ver não só a Glauci apresentadora, a Glauci inovadora, a Glauci que começou os primeiros programas ao vivo na TV Novo Tempo, a Glauci que hoje é uma coordenadora de núcleo aqui na TV Novo Tempo, mas agora é a Glauci cristã, jovem, que lê a Bíblia, que fala da Bíblia e que vibra com a volta de Jesus. Tua reação e muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Foi muito bom, sim, estar aqui com vocês, com você, pastor Dailson. E a gente, o que a gente fez aqui é arqueologia mesmo, né? Bíblica, assim, a gente pegou a pá e vai... eu adorei essa palavra, eu acho que fica, né? Sobreposição do texto, aprendi, não esqueço mais. E aí também fica a prova de quanto mais a gente fala sobre as coisas de Deus, a palavra de Deus, a gente estuda, mais vontade a gente tem. Então, assim, pensa num doce que você gosta muito de comer, né? Vai chegar uma hora que mesmo que você coma, você não vai mais aguentar. Se você passar mal, você vai ficar dias sem querer ver aquele doce. A palavra de Deus, ela não é assim. Você nunca vai ficar saciado, porque ela sempre... você toma ali e você vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E isso vai fazendo a diferença na tua fé sem você perceber. Se você, então, fica também o desafio, né, para quem está em casa. Estudar a Bíblia, comece a estudar a Bíblia, chama teus amigos, estuda a Bíblia junto, comecem a fazer leituras da Bíblia juntos, comecem a anotar as dúvidas que vocês têm, a perceber coisas interessantes, a entender a Bíblia como um todo e fazer essas ligações. Será que isso aqui tem a ver com isso? Vou lá ver e tal. Então, isso assim... eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Quanto mais a gente fala, mais a gente tem vontade de chegar logo, de estar de viver essa eternidade, né, que Deus colocou no nosso coração. E Glauci, mais de 7 anos de Caixa de Música, você nunca deixou a sombra da dúvida do teu cristianismo, apresentando música e louvor. Mas aqui no Código Aberto, pôde se aprofundar um pouquinho mais, né? A Glauci estudiosa da Bíblia, a Glauci que deixa recados espirituais, a Glauci que tem uma relação com Deus, tem as suas lutas, como todo jovem tem. A gente tem as lutas e a gente também acorda naquele dia que a gente não quer preguiça e tal. Mas assim, a Bíblia, toda vez que você se desafia a Bíblia, ela ganha esse desafio e essa vitória é sua também. Assim. Que bacana, fica o teu exemplo. Valeu mesmo. Jéssica, não conhecia a Jéssica, aprendi a conhecer a Jéssica 13 meses atrás, quando a gente começou essa temporada, e agora a gente vê aí uma jovem, uma psicóloga, uma professora, educadora também, numa universidade nossa, mas acima de tudo uma filha de Deus, né? Com as suas lutas. Amém. Que o povo vê a psicóloga já pensa, resolveu todos os seus problemas e vai resolver os meus. Não, com as lutas a gente viu um lado humano de uma professora acadêmica que vive na psicologia, na relação com Deus, talvez o maior de todos os seus desafios espirituais. Com certeza. Bom demais ter você com a gente. Obrigada, é um prazer todo meu também. Obrigada pelo convite à produção, Tiago, você. Acho que eu não conhecia assim mais de perto você e o Rony, e, enfim, foi um prazer estar aqui com todos. O que fica para mim, eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu encasquetei que eu queria ser inteligente, assim, eu queria ser uma pessoa culta. E aí eu peguei, lendo a Bíblia, achei sabedoria, mas o que é sabedoria? Eu sempre tive esse espírito de ler muito, educada por uma pessoa chamada Wilson, meu pai, e ele tem comentário bíblico e tal. Eu lembro que eu sentava
E eu já tive vontade de fazer teologia, né? Então eu sentava, pegava comentário bíblico, pegava livro, não sei o quê. Não, aqui, ó, sabedoria tem todos esses versículos. Aí eu ia na Bíblia, voltava e não sei o quê. Eu acho que faz muito tempo, mas hoje fecha um ciclo na minha vida de entender o que é sabedoria. É claro que desde lá eu já vi que não era da sabedoria de ter conhecimento acumulado na cabeça que a Bíblia estava falando, mas assim, eu fecho um ciclo em termos de que eu me sinto uma eterna aprendiz na vida, nas minhas relações, e que eu saio daqui com uma vontade de orar incessantemente para que Deus continue colocando no meu coração o desejo de aprender, a ter fé, o desejo de ter uma relação. E eu fiquei muito com isso na cabeça do programa passado. Eu oro para que Deus faça crescer em mim uma vontade interminável e incessante de ter uma relação não intermediada por ninguém com Ele, que seja só algo entre eu e Ele e a Bíblia. Eu oro para que Deus me dê essa sabedoria mesmo. E eu oro por todo mundo aqui, para que eu nunca me sinta autossuficiente. É isso que fica de estudar Provérbios para mim. É esse desejo de nunca ser autossuficiente, sempre suficiente em Cristo. Amém, Jéssica. Deus te abençoe. O telespectador não sabe de alguns bastidores, mas nesse trimestre de gravação, de uma maneira muito pessoal e particular, eu estou vivendo em família um período de luto que dura a vida inteira, mas no primeiro ano sempre é muito mais forte e intenso. O falecimento da mãe da minha esposa. E um dia desses, conversando com a Jéssica, eu achei muito legal. Pastor, eu vou te mandar uns negocinhos aí. Recebi uns e-mails da Jéssica contendo alguns conselhos para quem passa por isso. São coisas que a gente leva para a vida. Esse é o ritmo, esse é o clima do Código Aberto. E que Deus te abençoe também, Jéssica. A gente sabe que por trás desse lado psicológico sempre tem um ser humano que tem as mesmas lutas de todos os seres humanos. Mas é uma jovem para servir essa igreja com teus dons, uma jovem que Deus não te colocou nessa universidade por acaso. Eu acho legal assim essa coisa do psicólogo. Eu falo assim que psicólogo é aquele que abraça a sua loucura. Eu não tento fingir que eu não sou algo que eu não sou. Amém. Se tem algo que eu levo da psicologia é isso, mas com certeza o humano vem antes de qualquer profissão. Então somos todos iguais. Deus abençoe. E aí está o Edson, né? É o pastor que depois vai virando cada vez mais Edson, mais próximo. A gente já tinha ouvido falar tanto, já tínhamos tantas referências, mas sempre à distância, né? A gente acaba convivendo aqui, recebe muita informação de pessoas no ministério, mas foi a primeira vez na minha vida que eu pude conviver um pouco mais com você, Edson. E agora a gente vai entendendo como no quebra-cabeça divino o teu ministério está sendo lapidado por Deus. O Edson, desde o tempo lá de igreja judaica, ajudando ali alguns núcleos específicos e culturais da igreja, com seus amigos, outros amigos super questionadores, e aí vem o Edson, professor, e que tem sido uma bênção para os alunos do Colégio de Teologia, mas também agora no Código Aberto uma bênção para nós. Deus lhe deu realmente, Edson, dons distintos para servir. E aqui, como também pastor, colega de ministério, reconheço esses 13 sábados onde a gente cresceu muito, você não tem noção de quantas anotações eu fiz aqui na minha Bíblia, e só te peço que continue servindo essa igreja com humildade, porque essa inteligência que Deus lhe deu, ela é para ajudar muita gente mesmo, para se apaixonar por essa Bíblia, que no Velho Testamento tem coisas tão fascinantes quanto no Novo Testamento. E esse é o dom e é o chamado que Deus lhe fez. Deus te abençoe, Edson. Amém, amém. Na verdade, o que eu deixaria é o que eu recebi, né? Eu sempre falo isso para meus alunos. Quando eu começo as aulas, eu sempre falo em Gênesis, eu falo, eu estou dando para vocês o que eu recebi. E eu recebi muito do pastor Reinaldo Siqueira, muito. A gente vê as coisas da Bíblia, de estudar, e eu era um jovem adventista, como muitos são hoje. Eu tinha a Bíblia, mas nunca tinha lido, nunca tinha estudado. E fui fazer teologia sem nunca ter lido a Bíblia nenhuma vez, sem nunca ter lido nada, de nada, nenhuma vez na minha vida. E eu descobri esse professor extraordinário. Que bonito, olha. A maquiagem também está derretendo aqui, amigo. Eu estou contigo. Esse é o Código Aberto, o último programa, reflete o programa inteiro de emoções e sinceridade. O Reinaldo, uma vez, eu lembro que o pastor Reinaldo Siqueira,
eu fui falar com ele, né? Eu admirava demais as aulas dele, eu chorava nas aulas dele, como eu estou chorando agora. E eu fui falar com ele, falei, pastor, como é que eu faço para entender a Bíblia, para ver? E a resposta dele me destruiu. E a resposta que eu sempre dou quando as pessoas vêm falar comigo, não, mas como é que a gente faz para ver isso e tal? Eu falei assim, Edson, lê a Bíblia. Você está lendo? Sim, mais ou menos. Não adianta você vir na minha aula, você tem que ler. E ele ensinava para a gente um método que é engraçadinho, né? Obviamente que o método é muito mais complicado do que como ele ensina, do que como ele respondeu. O método é mais completo. Mas ele começava ensinando para a gente o método da leitura atentiva, né? Esse é um termo técnico e tal, o método é muito completo, etc. Mas ele começava dizendo assim, o método da leitura atentiva consiste em ler atentamente o texto bíblico. E aquilo foi para mim uma abertura de mente, porque a gente lê a Bíblia, e é uma crítica que não é ao mesmo tempo, que fala assim, a gente lê a Bíblia fazendo ano bíblico, a gente lê assim, sabe? Ele fala assim, não, pega esse texto e lê a semana inteira o mesmo texto, e faz perguntas para o texto, e busca resposta no texto, e essa é uma frase bonita que vários teólogos colocam, luta com o texto, sabe? Não acha que você entendeu o texto, trabalha com ele, pesquisa ele e tal, até que você se esgote no texto. E não esgote o texto, porque ele é inesgotável. Quando você se esgotar no texto, aí você vai para o próximo. E você vai fazendo isso. E aí, daqui a, 5 anos, você vai voltar para o mesmo texto e você vai perceber que tem muito mais tempo para você se esgotar nele de novo. Então, foi isso que eu recebi dele e é isso que eu gostaria de deixar para os jovens. Deus abençoe, Edson. Esse é o Código Aberto. Só uma coisa, eu tava falando com alguém essa semana, não sei se foi com a Jéssica ou outra pessoa. O Edson, ele tem essa coisa de ser um mestre, quem é amigo dele sabe que ele tira até um sarro da gente. Você tem que fazer o que eu falei, você tem que me escutar e tal. Mas ele tem isso bonito dele, ele gosta tanto de ser um mestre, mas porque ele já foi um discípulo, ele é um discípulo também. Isso é muito bonito, Edson, e você inspira todo mundo ao seu redor. É o Código Aberto, gente. Uma temporada diferente, Tiago, todo o reconhecimento público nosso para a equipe de produção. Um aparece, mas tem dezenas que não aparecem. E a escolha de vocês foi do Tiago, ungida por Deus. Porque para discutir tanta coisa difícil como seria esse Provérbios, Deus tinha que ungir a escolha para que tivesse a teoria e a prática, a teologia e o cotidiano e a sinceridade de conversa. Então, telespectadores, é um momento muito sincero, muito sensível e emocionante entre nós aqui, compartilhando com você e aos nossos meninos de ouro, que você só vê aí de camiseta preta, às vezes, no meio do escuro desse cenário, mas cinegrafistas, equipe da luz, equipe do áudio, pessoal que está lá no controle mestre, o pessoal da TV. É muita gente que só no céu você vai saber. O camarada que me filma sempre nessa câmera e você vai dar um abraço lá e dizer obrigado porque o teu trabalho invisível tornou a mensagem visível, eu estou aqui. Então, hoje é um momento de gratidão, Tiago Chapolin e toda a equipe de produção do Código Aberto, toda a equipe da TV Novo Tempo, que é essa revolução de comunicação que existe exclusivamente para pregar e anunciar, promover e ajudar as pessoas a conhecerem a volta de Jesus. Valeu, gente? Vamos lá. Solanza, vocês estão com a gente? Nós vamos conversar um pouquinho mais no terceiro bloco. Vocês vieram pela segunda vez cantar com a gente. Encerramos essa temporada com vocês. Vai ser bom demais. Vocês estavam no último episódio conosco. Nós temos aqui o pianista que está com a gente. O nome? Hernandes Monteiro. Hernandes. Seja muito bem-vindo, Hernandes. No final, você vai cantar através dos dedos também, né? Vocês são muito bem-vindos aqui. A gente vai fazer uma oração. Eu peço permissão para fazer essa oração com vocês nesse último episódio, que encerra essa temporada incrível sobre provérbios do nosso programa Código Aberto. Pai do céu, obrigado, Senhor. Começamos esta temporada no ano passado. Encerramos essa temporada, Senhor, agora, 3 meses adiante, já vivendo fortes emoções de um ano que não para, de uma vida que não para, e, Senhor, de uma volta de Jesus que tem que acontecer logo. Tu sabes que a gente vive aqui, a sinceridade que a gente desabafa, reconhece, ela vem, Senhor, com muito mais carga emocional do que o telespectador pode até perceber. Mas a gente te agradece, Senhor, porque esse é um programa, Senhor, que tem feito a diferença na vida de muitos jovens, colocado a Bíblia onde ela deve estar, no centro das atenções, não só de uma televisão, mas na vida humana. Eu te peço que nesse último estudo, nessa coroação máxima, Senhor, desse livro incrível da Bíblia de Provérbios,
mais uma vez, o mesmo Espírito Santo que norteou todas as nossas conversas e discussões, de maneira ainda mais multiplicada, seja o mesmo Deus a estar presente nessa discussão e através dessa televisão no coração de todos os nossos telespectadores. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chama o intervalo, porque a gente começa no próximo bloco a discutir realmente um dos capítulos mais lindos, usados, às vezes até não tão bem usados, mas Provérbios termina com uma adoração, um voto de louvor, um reconhecimento lindo a um dos capítulos mais femininos, eu acho, da Bíblia. Mulher virtuosa, quem a achará? Pastor, deve ter muito para falar nesse capítulo, Rony, que a gente não vai conseguir caber no nosso tempo. Mas você não pode sair daí, porque é um rápido intervalo, e a gente volta para concluir o livro de Provérbios junto com você, aqui no Código Aberto. Já já a gente volta. De volta, segundo bloco, aqui estamos no último Código Aberto dessa temporada. Calma que a despedida também não é porque está saindo do ar a TV Novo Tempo. Semana que vem a gente recomeça Código Aberto com mais convidados, mas a gente deixa a vida nos levar nesse momento gostoso de despedida por coisas muito bem vividas com nossos 4 companheiros de jornada, né, pastor? Jornada de Provérbios, nas subcamadas de Provérbios. E agora, como prometemos em vários programas, eu começo a discussão com o meu amigo Rony, que pensou que ia escapar, Rony. Mas você não vai escapar do desafio lançado, que é cantar alguma música em hebraico. E não esquecemos não, ele não tem para onde fugir agora, é com você, Rony. O que eu aprendi com o livro de Provérbios é que o tolo é pego pela própria língua, né? Você falou, né, cara? Acabou. Falei, tem que falar. Mas só para explicar um pouco, que a gente está falando do último capítulo 31, né? E o último capítulo 31, principalmente a partir do verso 10, tem um poema aí, que é um poema que é como que chama? Um jogral? Cada linha... Acróstico. Um acróstico, okay. Isso. Cada linha começa com uma letra do alfabeto. Né? É o poema chamado da mulher virtuosa, né? Eu não gosto muito dessa tradução, a gente vai comentar sobre ela depois. Opa. Mas esse poema ele foi musicado, tem várias melodias diferentes para ele, porque ele faz parte da liturgia judaica. No recebimento do sábado, na sexta-feira à noite, quando o sábado chega, o homem da casa ele sempre canta esses versos, a partir do verso 10 até o final do capítulo, para a esposa. Tem um significado grande aí, porque a gente vai conversar sobre o texto, e esse poema ele tem uma gama de significados e símbolos. Então, ele significa a Torá, a lei, ele significa o próprio sábado, porque ele é cantado na entrada do sábado, e, é claro, é um louvor à mulher também, é um louvor à mulher, que a mulher ela representa a sabedoria, né? No pensamento hebraico, como a gente já falou, as 3 principais palavras para a sabedoria, que é Binah, que seria discernimento, Chokhmah, que é sabedoria, e Da'at, que é o conhecimento, as 3 palavras são no feminino, né? Chokhmah principalmente. Então, olha... Vamos cantar? Vamos Tem caixa lá. de música aqui também, viu? Se quiser, participação na caixa de música. Tá, aqui, ó. Pode ficar com o microfone lá. Você liga o microfone do Edson. Eu sinto que pode acontecer um trio aqui, se vocês quiserem. Eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho que cantar, eu vou pedir pelo menos para vocês estralarem os dedos aqui para fazer o meu ritmo. Então, eu vou cantar... Tá vendo que ele é profissional. Estou gostando. É uma melodia tradicional que eu vou cantar, que é uma dessas melodias que são cantadas pelos homens para as mulheres na liturgia da entrada do sábado. Então, estrala nesse ritmo aqui, ó. Vou cantar o verso 10, 11, 12, 13 e os últimos 2. Eshet ha'il mi imtza verachok mi pninin michra batach balev bala veshala lo echsar gmalat hu tov velora kol yemeh חייך דרשת צמר ופשתים ותש בהפץ כפך שקר חכן והבל היופי אישה הירת אדוני
Hitit halal, tenula, tenula, mi priyadea, vehaleluach, vasharim mahasyah. Não, tem que aplaudir, gente, tem que aplaudir. É a primeira vez na história do Código Aberto que a gente tem aqui a participação em hebraico. Você é cantor, cara. Mas que timidez. Ainda bem que você trouxe, Edson. Obrigado por trazer aqui o Rony e colocar ele sempre na fogueira. Vai ter que tocar flauta transversal também, que disseram que você toca. Agora eu estou vendo que tem um músico aqui, ó. Transversal, acordeon, né? um monte Vou de ter coisa. que preparar um caixa de Glauci, música em hebraico. Em hebraico. Ele vai vir trajado, com roupa, todo ter. especial ali. Brincadeiras à parte, Deus abençoe. Que legal, Código Aberto. Esse é o programa de Provérbios. E encerramos. Eu quero perguntar agora a Edson, para a gente começar a discussão. Ele comenta essa questão da presença da mulher. Então, claro que nós vamos dar uma romantizada um pouco mais para frente, terceiro bloco, mas agora, então, a mulher também, ela é a expressão da sabedoria, por ser feminino, tem essa coisa um pouco mais teológica na figura feminina em Provérbios. Tem bastante essa parte metafórica e tal, de relação. Agora, o que é legal quando a gente fala de Provérbios 31 e dessa parte da mulher, é que a gente olha assim e fala, esse é um capítulo bem feminino na Bíblia e tal. E é mesmo, é bem feminino. Mas a Bíblia tem uma série de nuances femininas ao longo do texto que a gente não percebe. E uma delas, que eu gosto sempre de apontar, quando a gente fala dessa parte, a Bíblia é machista, né? A Bíblia, o papel da mulher na Bíblia é secundário, é relegado ao segundo plano, etc. e tal. Aí alguém vai defender a Bíblia e fala, mas tem Provérbios 31, mas é só Provérbios 31, é um livro de sabedoria, e ali é metafórico e tal. Mas tem um negócio que é bem constante na Bíblia, que é a inclusão da mulher em tudo. Então, quando você vai lá para Gênesis 3, Gênesis 2, e Deus vai criar a mulher, Deus fala, eu vou criar para o homem uma ajudadora que lhe seja idônea. E ele usa a expressão Ézer, uma ajudadora como ele. E a palavra Ézer aparece 21 vezes na Bíblia hebraica, e dessas 21 vezes, 16 vezes é Deus ajudando Israel. Então, Deus é o Ézer de Israel. E Deus fala que a mulher é o Ézer do homem. Ou seja, tem uma valorização tremenda na criação da mulher. E depois, quando as alianças aconteciam entre Deus e Israel, mas nas alianças mesopotâmicas, as alianças elas nunca incluíam as mulheres. Alianças eram sempre firmadas entre dois homens, entre dois reis e assim por diante. E quando Deus firma aliança com Abraão, é meio que esse fica subentendido que é entre Deus e Abraão. E Abraão e Sara acham isso. Tanto é que Sara fala assim, deita aqui com Agar, porque o filho tem que ser teu. Isso. E aí chega Gênesis 17, Gênesis 18, e Deus chega para Abraão e fala assim, não. Eu vou mudar teu nome agora vai ser Abraham, né? De Abrão vai ser Abraão. E ele muda o nome de Sara também. Seu nome era Sarai, agora vai ser Sara. Ou seja, ele inclui Sara no processo de aliança. E ele fala, não é só o filho teu, Abraão, é o filho de Sara. E quando a gente vai para a parte profética da Bíblia, em Isaías, capítulo 51, verso 1 e 2, Deus fala dos salvos, dos santos, etc. Ele fala, não, vocês são filhos de Abraão e de Sara. Abraão, pai de vocês todos, e Sara, mãe de vocês todos. E a única referência a Sara fora do Pentateuco. Ou seja, a mulher está inclusa no processo de aliança. E isso é revolucionário. Ou seja, a maneira como a Bíblia trata a mulher, se comparado com o Antigo Oriente Médio, é revolucionário. E alguma nuance específica aqui para Provérbios 31, pastor, que poderíamos usar como essa referência? Por que Provérbios, esse livro de sabedoria, deixa para o último capítulo essa coroação à própria presença feminina e importância feminina na aliança? Interessante. Sim, aí tem uma série de coisas importantes, né? Que a lição Vamos que as mulheres estão felizes aqui. Hoje eu tenho aqui meu público feminino, Jéssica ali, Glaucio, estão felizes da vida em ouvir tanta coisa bonita aí, aqui a todas as mulheres telespectadoras, né? Um programa especial. A metáfora ela é óbvia, a lição faz isso, o Dr. Jacques Ducan coloca muito bem na lição. Ele compara Provérbios 31 com Provérbios 8, que a gente lembra que foi uma lição especial e tal, que a gente falou bastante. Então, Rony, fica com a Bíblia aberta em Provérbios 8 e, Glaucio fica aberta em Provérbios 31. E vamos ver a comparação. Esses versos estão todos na lição, você pode estudar em casa e deve estudar. Então, vamos lá, vamos começar Provérbios 8, 35, Rony. Espera aí que eu estou lerdo aqui. Está devagarzinho. 8:35. 8:35.
Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, a sabedoria aqui é tão preciosa que ela é vida. Agora, vamos ler 31:10, Glaucia. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então, a sabedoria é preciosa tanto em Provérbios 8 quanto 31. E aqui no verso 10 que você leu, fala de joias. Ela é mais preciosa que rubis. Rony, lê o verso 10 e o 11. 8, 10 e 11. Aceitai a minha correção, não há prata, conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que rubis, e tudo mais que deseja não se pode comparar com ela. Então, tem a relação aqui das joias. Agora, 31:14, Glaucia. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Então, está falando colocando a sabedoria e o alimento aqui. Agora, lê o 8:19. 8:19. Melhor é o meu fruto do que o ouro, melhor do que o ouro refinado. Os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Então, aqui tem essa relação com o alimento. Depois o 31, o 8:14 primeiro. Vamos ao 8:14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, está falando de força. Agora o 31:17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Então, a mulher aqui é forte e lá a sabedoria também é forte. 8:1. Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Então, a sabedoria está clamando. Agora o 31:26. Abre a boca com sabedoria e a instrução fiel está na sua língua. Então, a mulher também clama e os dois estão falando com sabedoria. Agora o 8:34. 8:34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Tem um elogio para quem busca essa sabedoria. E o 31:28. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurada. O seu marido também e a louva dizendo. Muitas Então, mulheres tem um bem-aventurado lá, tem um bem-aventurado aqui. Então a gente percebe essa comparação que o Dr. Jacques Ducan faz e que aparece no texto bíblico, não é uma coisa que ele inventou. Isso. É fantástico. Você tem a mulher sabedoria. virtuosa, valente, valorosa, que seria a melhor tradução, como o Rony estava falando para a gente no intervalo. Essa mulher valorosa, ela é comparada com a sabedoria. Agora a gente viu, quando a gente estudou Provérbios capítulo 8, quem é a sabedoria? A sabedoria naquele capítulo é a personificação de Cristo. De Jesus, o Cristo, o Messias. E essas relações são muito importantes, porque no livro de Provérbios, a mulher era nunca só a mulher. Uma hora era a mulher a sabedoria, uma hora era a mulher loucura. Uma hora era a mulher a dama, a virgem, uma hora era a mulher adúltera. E aqui a gente tem essa relação entre sabedoria no 8 e sabedoria no 30, e a mulher no 31, ela mostra para a gente uma parte importante. Quando a gente volta lá no 8, eu quero ler esse texto porque eu acho lindo, diz assim: feliz o homem que me dá ouvidos, a gente já leu, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Qual verso que é? É o capítulo 8, verso 34 e 35. Então, basicamente, aquele que acha a Cristo, aquele que busca e acha a Cristo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Sobreposições. Sobreposições. Aqui a gente vai no capítulo 31 A mulher. e a gente vê que a mulher valorosa é aquela que buscou a sabedoria. Ela tem o temor do Senhor, que está lá no verso 30. A mulher que teme ao Senhor. Essa mulher é a valorosa, ela tem valor. E aí a gente faz uma relação que vai aparecer no Antigo Testamento e no Novo muito fortemente. Com a igreja. Com a igreja. Que coisa louca. A mulher. Então você vê, quando a igreja busca o temor do Senhor, quando a igreja se alegra em Cristo, em Jesus, e o busca, a igreja é a mulher valorosa, ela tem valor, porque o valor não está nela mesma. O valor está na busca pela sabedoria, dela ser temente a Deus. E aí, quando ela é temente a Deus, ela vai fazer todas estas coisas aqui. Então, aquele que se alimenta e segue os mandamentos, esse é valoroso. O que escuta a sabedoria, esse acha a vida. A igreja tem vida. A mulher, a igreja que tem vida, quando ela está em Cristo, quando ela está em Jesus. Então, essa é a metáfora interessante. Vocês acreditam que eu já tenho que chamar o intervalo? E já acabou o segundo bloco. Fantástico. Querido telespectador, recadinho para você. O pastor Edson acabou de fazer um paralelo incrível sobre mulher, sabedoria, Deus e a igreja. Compensa você depois, com calma, entrar no nosso site, no nosso blog, assistir novamente esse programa para checar com os teus olhos os textos bíblicos que ele acabou de fazer entre Provérbios 8 e Provérbios 31. Tenho aqui
15 anos de ministério pastoral e não tinha ainda entrado em contato com essa visão, pastor, que Deus abençoe, isso nos fascina, checar isso, porque a Bíblia é esse encaixe fascinante, que nos fascina e tem que te fascinar também. Fica a dica aqui para você assistir depois e conferir pelos teus próprios olhos, como o Rony falou, não adianta ouvir do pastor, não adianta vir no Novo Tempo, teus olhos têm que ver isso e conferir, porque nisso está a vontade de Deus para você e a sabedoria que a gente tanto busca. Rápido intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco do Código Aberto dessa temporada. Já já a gente volta. É a mulher virtuosa, quem a achará? Estamos concluindo o livro de Provérbios para começar a estudar muito mais, com muito mais afinco, com muito mais paixão. Jovem, se você sentiu o que nós sentimos aqui, uma coisa eu levo dessa temporada para vocês 4. A gente tem que estudar mais. A gente tem que ler por nós mesmos. Eu acho que realmente, vendo aqui algumas aplicações práticas do pastor Edson, a gente acaba pregando tanto, falando tanto, vivendo tanto ministério pastoral, pastor, mas chega no ponto que a gente tem que se lembrar do básico. Não é falar o que a gente sente ou o que ouviu dos outros, é falar o que a gente lê e tem a nossa própria experiência com Deus e a tua sabedoria com Deus, descoberta nesse livro de Provérbios, vai ser completamente diferente da de todos os outros 7 bilhões de seres humanos, porque cada um tem a sua experiência com Deus, né, pastor? Isso é lindo. Então, o que cada um de nós aqui tem com Deus é diferente, por isso que a eternidade vai ser boa demais para a gente conhecer tantas histórias lindas de pessoas apaixonadas por esse Deus que está tão presente na Bíblia. Vamos ao trio Solanza? Senão é capaz de não dar tempo de vocês cantarem, que a gente aqui se empolga tanto com esse estudo. Vamos cantar o que e por quê e que Deus abençoe muito a vocês. Essa próxima canção, que tem por tema também a canção, fala um pouco de uma frase bastante conhecida também nesse livro, né, que é falando sobre coisas que é feito debaixo do sol. E o refrão dessa música diz justamente isso, que é uma oração, que essa canção seja uma oração para encontrar Deus aonde quer que eu esteja, que tudo que eu faça debaixo do sol fale para mim mesmo quem o Senhor é, santo, digno, justo e fiel. Amém. Olha para mim, Senhor, e veja se há algo de bom. Quem sabe algum motivo que te faça sorrir. Quem sabe um coração que sente a falta de um tempo que se foi e parece não voltar. Quem sabe nessas notas expressando a dor que a alma quer gritar. Que essa canção seja oração pra te encontrar aonde for, que tudo que eu faça debaixo do sol fale a mim mesmo quem tu és, santo, digno, justo e fiel, santo, digno, justo e fiel. Olho para ti, Senhor, questiono se o que fez por mim
Deus tinha algum dono, deveria ser eu, mas este amor insiste em me seguir, me encontra-se distante estou, e como eu estou, me alcança, me transforma, me tornando para sempre quem eu sou. Que essa canção seja a oração pra te encontrar aonde for, que tudo que eu faça debaixo do sol vale a mim mesmo. Quem tu és, santo, digno, justo e fiel, 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 santo, digno, justo. Uou, Deus seja louvado, amém? Nada melhor do que uma música assim para concluir a nossa temporada, valorizando, exaltando e adorando o nome de Deus. Tudo se encaixa de uma maneira perfeita nesse programa. Eu tenho muito pouco tempo, mas a gente tem que discutir um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais. Quero ouvir as mulheres. Tem tanta coisa nesse capítulo, né? Tem tantas abordagens, a mulher uma só, a aparência, a humildade, a valorização, o virtuosismo dela. Mas como é que vocês encaram esse capítulo como mulheres, né? Eu fico emocionada quando eu vejo quanta beleza Deus colocou na criação da mulher, assim, sabe? Então, poxa, não sei nem o que falar, mas eu fico pensando assim, eu queria, não sei se eu estou sendo, eu queria ser essa mulher virtuosa. E eu quero ser uma filha de Deus virtuosa que busca conhecer a sabedoria, que busca ser essa igreja que quer falar quem é esse nosso Deus. E a gente está falando aqui a todo momento de que a gente, pela gente não tem nada, e a gente fala do insensato, do sensato. Eu fico imaginando o dia que Deus voltar, que Jesus voltar nas nuvens do céu, e todo joelho vai se prostrar diante da presença dele. Não interessa se você foi insensato, você vai se prostrar diante desse Deus. Eu quero estar nesse dia, eu quero fazer parte dessa festa bonita, eu quero ser mulher na eternidade. Eu imagino que ser mulher no céu já é uma coisa, ser mulher aqui na terra já é uma coisa bonita, imagina no céu. Jéssica, no mundo que torna as mulheres tão descartáveis e muitas vezes vulgares ou injustamente superficiais, isso aqui é uma assinatura do DNA da importância da mulher, mais do que nunca. Falou no último programa, né? Autoestima, autoimagem. Não é para a mulher se sentir judiada com um negócio que a valoriza tanto assim. Pastor, o pastor Edson, ele abriu a porteira das lágrimas. Eu também fiquei muito emocionada, óbvio. E o que eu fiquei pensando é que, hoje em dia, não é fácil as mulheres não deixarem com que certas coisas virem ídolos. Status civil, beleza exterior, estilo. É difícil a gente reconhecer em si, ou ver em si, ou ver nas outras pessoas alguém que verdadeiramente vive isso. Eu lembro o dia que eu tive essa guinada, em que eu passei a olhar a minha vida e eu disse assim, e daí eu sou solteira. O importante é que eu espero Cristo. A minha vida mudou. Eu
Gostaria de ter uma família, gostaria de ter um companheiro, gostaria de ter uma vida talvez diferente em alguns aspectos do que eu tenho hoje. Mas no dia que Deus tocou meu coração e me ensinou que, Jéssica, não é esse o objetivo da vida. O objetivo da vida é me temer e me esperar. Eu choro de felicidade, porque a minha vida mudou. E eu espero que a vida de outras pessoas mudam. De não valorizar o exterior, porque não é isso que Deus quer. Deus não quer que você case com uma pessoa de beleza exterior. Deus quer que você encontre alguém que tema Ele. E se eu não encontrei essa pessoa até hoje, porque Deus tinha um plano para mim, mas independente de encontrá-la ou não, eu fico feliz em dizer que eu sou virtuosa. Eu temo a Deus. Eu temo a Deus. E o meu futuro é com Ele e com mais ninguém. Pastor, Amém. uma coisa que eu gostaria de falar, já que é a coisa da mulher, a gente carrega com a gente essa coisa de a responsabilidade de muitas coisas que acontecem são nossas, né? O estigma. E aí eu fico pensando assim, por que né? Eu já me peguei pensando, por que Deus fez assim, né? A mulher, quando se desvirgina, ela tem um sinal, o homem não tem, né? Tem essas coisas aí, eu né, já me peguei pensando, por que injustiça, né? Não ter isso com o homem também. Mas aí um dia me veio assim, poxa, você tem assim, uma garantia. O homem é que abre essa embalagem, o homem é o grande responsável diante de Deus pela mulher. Então, isso assim faz toda a diferença. Então, talvez se alguém carrega consigo esse estigma pesado, o teu grande cúmplice é o Senhor. E que o homem tenha mais responsabilidade diante dessas joias. Eu estou aqui diante de 3 homens, eu conheço a mulher de vocês 3. O Rony e a Keila eu convivi menos, mas eu vejo que o pouco que eu convivi, eu sei que quão amigos eles são, a gente nota a sintonia que eles têm. Eu sei também o jeito que o pastor Odê, já falei isso para ele e para Ellen, o jeito com que você trata a sua esposa. E o Edson também, a Vanessinha, ele trata o docinho dele, assim, então isso é tão bonito que eu não me deixa com inveja, mas me deixa assim, poxa, que bom que existe isso, porque isso é muito raro. Então, que os homens valorizem, que as mulheres são criação de Deus, assim, são presentes de verdade, assim, não é uma metáfora só bonita que a gente coloca, né? Vamos lá, Rony. E a Keila? Não, acabou. Só tem mais 4 minutos de programa. O momento final da declaração e acabou. E me deixa 1 minuto, pelo menos, tá? A Keila não gosta de aparecer, então quanto menos eu citar ela, menos problema eu vou ter. Mas vou citar indiretamente, eu vou falar do texto que obviamente, casei com ela porque eu vejo qualidades nela, né? E esse texto aqui, o que eu acho legal aqui, o texto de Provérbios, a partir do verso 10, quando ele exalta a mulher, ele não fica exaltando os atributos que a gente normalmente relaciona com a feminilidade. Ele exalta a mulher como um ser humano, ele exalta os atributos de ser humano nela. Então, o começo, né, mulher virtuosa, né, que a gente estava falando, essa palavra Hail, que é virtuosa, eu acho muito feia essa palavra virtuosa, parece virtual, sei lá. Mas essa palavra Hail, ela aparece muitas vezes no texto bíblico junto com um guerreiro Hail, um Gibor Hail. Essa mulher, ela não é só aquela florzinha, ai, como ela é bonitinha, deixa o vaso lá. A beleza da mulher não é estética só, né? A mulher, ela é guerreira, é uma mulher valorosa. E ele continua falando que ela é forte, lá no verso 17. E no final, no verso 30, ele mostra que naquela época a mulher já era valorizada só pela beleza. E ele fala, olha, beleza, formosura, isso daí é bobagem. Isso é bobagem. Porque quando isso passar com o tempo, você não vai deixar de ser mulher, você vai ser mulher ainda. E aí ele exalta a qualidade, né, que a Jéssica falou ali, que é a qualidade mais importante, que é a figura central de Provérbios, né? Aquela frasezinha que a gente falou desde o começo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para o homem e para a mulher. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, né? Então, eu acho legal como ele exalta a mulher, exaltando ela como um ser humano, não só aquelas características que estão na casca, que a gente vê a mulher através daquela casca. É a beleza, é o jeito que arruma o cabelo. Não, é um ser humano. É forte também, ela também tem sabedoria, abre a boca com sabedoria e tal. Então, só para encerrar então a minha participação geral, né? Vou só citar bem rapidinho o último, o provérbio. 20 segundos. 20 segundos. Eu vou citar um provérbio que a gente leu aqui, que é o 4:7.
Minha introdução diz a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, sabedoria, e eu vou falar a tradução proposta pelo Edson. O princípio da sabedoria é buscar sabedoria. Não aparece de uma hora para outra, dá trabalho. O Edson não está falando tudo isso porque ele já nasceu sabendo. A gente dá trabalho, você quer estudar, quer adquirir sabedoria, corre atrás, dá trabalho, mas você vai conseguir. Valeu, Rony. Pastor, é 1 minuto, pastor, mas não esquece da Vanessa, né? Não, Vanessinha especial, que eu acho importante de Provérbios 31, para a gente concluir, deixar a última mensagem do livro inteiro, é que aqui tem ação. Né? Quando a gente valoriza a mulher por aquilo que ela é sem agir, então a pessoa nasce bonita, né? Ela nasce com feições que alguns acham bonito, outros não, ela nasce com aquilo, é genético, etc., tem uma série de coisas ali, e a gente louva, às vezes, as pessoas por isso, que não fez para ter aquilo, ela não fez nada para ter aquilo. E aqui em 31, a mulher está agindo, ela está o tempo todo fazendo coisa. Ela compra isso, ela vai fazer aquilo, ela vai fazer aquele outro e tal, porque o que fica da gente é o que a gente faz. E é por isso que aqui ele fala hevel, né, passageiro. A beleza, ela é passageira, ela termina. O que vai ficar de você é o que você faz, é o que você age. E o que fica da mulher para a gente não é a beleza, é o que ela faz por nós, o que ela faz pela família, etc. Essa é que a gente deve louvar a mulher, por aquilo que ela faz. E eu queria terminar mesmo, né, linkando o que o Rony já linkou, que é esse negócio do temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a mulher é louvada pelo temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é o temor do Senhor? É fazer, é andar com Deus, é guardar os mandamentos dEle, é estar junto com Ele, agindo com Ele. E aí, Provérbios capítulo 8, que a gente já leu, você vai ser feliz, porque você vai estar com Ele, você vai estar andando com Ele, e Ele vai estar agindo em você para que você haja no mundo. Amém. Acabou agora de vez mesmo. Deus abençoe você, telespectador. Posso dizer a vocês de coração aberto, uma das melhores temporadas, melhores discussões que a gente já viveu, e Deus tem um plano, especialmente para todas vocês mulheres. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu sou rodeado por 3 mulheres, mas a minha esposa sabe, a Ellen sabe que o que eu já falei para ela, eu repito a vocês, Deus dá forças impensáveis para uma mulher. Se a maternidade já te torna quase sobrenatural, depois que você passa por vales de sombra e de morte, você vê um outro sobrenatural dando força. E eu só digo a você, mulher, que Deus tem um plano muito grande para você. Não descarte aquilo que Deus tornou menina dos olhos. E essa sabedoria, pastor, essa sabedoria, igreja feminina, Deus, tudo isso envolvendo nesse último programa é para você entender que Deus tem um plano muito grande para você. Eu louvo a Deus pelas mulheres da minha vida, minha mãe, minha esposa, minha filha, mas louvo a Deus por todas vocês, para que Jesus volte logo. E representados nas mulheres desse último programa, todos nós que aguardamos a volta de Cristo. Edson, obrigado. Obrigado por tudo que você veio aqui fazer com a gente. Obrigado a vocês todos, enfim. A gente não tem mais tempo de dizer, Jéssica, Glaucio, Rony, todos vocês. Só te peço uma coisa, a gente se encontra no próximo programa Código Aberto e que essa próxima semana seja para a gente se lembrar com saudade desse programa, dessa temporada, mas continuar juntos estudando a Palavra de Deus com todos os nossos convidados, nossos músicos, obrigado, Solanza, e a TV Novo Tempo, que é esse canal da esperança, que para o jovem tem um jeito único, tem um jeito diferente, tem um jeito sincero e que emociona, que é o nosso jeito aqui único de estudar a Palavra de Deus no programa Código Aberto. E até a próxima temporada. Tchau, tchau.